Fala, nação rubro-negra! O Flamengo já está em Criciúma para o confronto da 37ª rodada do Brasileirão e a recepção da torcida foi espetacular. Apesar de não estarmos mais na briga pelo título, a nação mostra que o apoio ao time é incondicional. E também tem notícias dos desfalques importantes no elenco. Jogadores como Pedro, Everton Cebolinha, Arrascaeta e Matias Vinha só devem voltar em 2025. É isso, galera. Continuem ligados no canal para mais atualizações do Mengão. Deixe seu like, compartilhe e comenta aqui embaixo. Quem será o destaque do Flamengo amanhã? Valeu e até a próxima. Dr. Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do clube, comentou a respeito das recuperações de Pedro, Matias Vinha, Everton Cebolinha e Arrascaeta. A gente tem que entender, né, que sempre que um jogador tem uma lesão grave, e como nós temos hoje no momento o Pedro, uma lesão ligamentar, o Matias Vinha, uma lesão multiligamentar do joelho, o Luiz Araújo também com uma lesão articular no joelho e o Arrascaeta também. E a gente sempre diz que mais do que prazo, né? Por isso que a gente não passa prazo, porque o mais importante para a gente é que cumpra-se etapas. Então, se esse atleta conseguir cumprir essa etapa num tempo mais breve do esperado, a gente consegue pular para uma outra etapa num tempo mais curto. E vice-versa. Se porventura ele demorar um pouco mais do que a gente espera para cumprir essa etapa, ele ainda não vai para outra etapa antes de cumprir essa. Então o jogador, né, num pós-operatório, a primeira etapa sempre é analgesia, melhorar a dor, a preocupação com o ganho do arco de movimento, da manutenção do tônus muscular. Então o atleta é diferente de uma pessoa comum. Isso começa na fisioterapia. Depois disso, nós começamos com trabalhos específicos, porque quando você tem uma cirurgia, uma lesão dessa magnitude, é óbvio que você desequilibra a musculatura, você gera compensações e ele passa então para essa fase indoor, que a gente diz, né, com a fisioterapia ainda, onde vão se fazendo avaliações para entender os desequilíbrios que foram causados em cada um e, consequentemente, né, irem fazendo o trabalho de readequação, de reequilíbrio, que é muito importante. Passando essa etapa, eles iniciam no campo, ainda com os fisioterapeutas, né, no gestual desportivo, onde eles vão ali começando a realizar alguns movimentos específicos, readaptando o corpo, reensinando o cérebro, que ele hoje já não está lesionado, porque tem uma questão neuromuscular nessa questão. E aí, passado essa etapa, ele começa a transição física propriamente dita. O que isso significa? Ele começa um trabalho com os preparadores físicos de recondicionamento, onde ele consiga ter parâmetros onde a gente utiliza, né, velocidade máxima, distância total percorrida, distância percorrida em alta intensidade, resistência quando ele atinge valores próximos do que ele tinha antes da lesão. Nessas valências físicas, exatamente, é quando a gente tem a tranquilidade, é quando a gente tem essa segurança para poder inseri-lo no grupo. E aí você tem esse processo de readaptação, de treinamento com o grupo, até que ele se sinta pleno, para que ele volte às suas atividades físicas. Então é muito importante que a gente entenda que todo atleta, por trás de cada atleta existe um ser humano, e que é óbvio que cada um reage de uma maneira diferente a uma lesão, não só fisicamente, como mentalmente também. Então eu digo, né, que ele estar liberado, tendo alta médica, não significa que ele vai voltar imediatamente no seu melhor de performance, porque ele tem que ir ganhando segurança, é uma coisa pessoal de cada um, ele tem que se sentindo seguro, realizando todo
o esforço, todos os movimentos, todas as valências que ele fazia antes, até ele ter essa tranquilidade para estar trabalhando. Então, falando especificamente dos casos, o Vina teve uma lesão multiligamentar, que todos sabem, né? Uma lesão complexa, mas que está evoluindo dentro do esperado. Todos sabem, né, que essa lesão é no mínimo de 10 a 12 meses para que volte. E como eu falei, dependendo, né, pode ser que volte ali próximo de 10, 11 ou com 12, 13, as etapas cumpridas, e o importante é que volte bem. O Pedro teve uma lesão ligamentar, não foi uma lesão multiligamentar, como a do Vina, né, que além da lesão multiligamentar também teve uma fratura óssea, o que impacta mais ainda nessa reabilitação. Então, a média de retorno esperado para o Pedro é entre 8 e 10 meses, mas por isso que a gente diz a média. Eu fiz questão ali de deixar bem claro, né, que a gente não se preocupa com prazos sim etapas. Então, alguns jogadores podem cumprir as etapas antes, outros demorarem mais tempo, mas ele só vai voltar quando estiver pleno. O atleta Everton Cebola e o Arrascaeta tiveram lesões diferentes. Todos sabem que a lesão do Cebolinha é uma lesão mais grave, mais complexa, da ruptura do tendão de Aquiles. E o Arrascaeta teve uma lesão de menisco, fez uma cirurgia também no joelho. Como foram momentos diferentes, tem período de recuperação diferente, então a gente crê que os dois estejam, desde o início da pré-temporada, treinando com o grupo, para que possam fazer sua pré-temporada com o grupo, possam se preparar para a temporada seguinte e com todas as lesões curadas, tratadas e buscando a sua melhor forma. O fisioterapeuta Márcio Puglia também falou sobre a recuperação do quarteto que está no DM. Então, os dois passaram por um procedimento cirúrgico muito semelhante, né, que foi a reconstrução do ligamento, mas cada um com a sua particularidade. O Pedro num processo cirúrgico, um ligamento puro, né, e o Vinha já é uma cirurgia com um pouco mais de complexidade, então a gente tem algumas cautelas específicas para cada um nesse aspecto. O Pedro vem num processo muito bom de recuperação, acima até do esperado, para o prazo, para o tempo que ele tem, né? Ele está completando 10, 11 semanas agora. Então, nesse período, normalmente a gente ainda está controlando um pouco o quadro inflamatório, ganhando arco de movimento, e ele já restaurou toda a amplitude de arco, já vem realizando, na verdade, trabalhos na academia, né? Então, se a gente pode falar que a gente conseguiu ir um step a mais com o Pedro nesse momento da reabilitação, né? Que a nossa reabilitação era dividida por fases, né? E essas fases a gente tem que respeitar alguns processos, né, de critérios para poder progredir. Então é muito importante que as pessoas que estão em casa entendam isso, né? Que existe processo dentro do clube para que a gente avance na reabilitação do atleta, e o Pedro, de forma satisfatória, ele vem atendendo esses processos. Então ele já está numa etapa que seria uma etapa mais forte a partir do 3º mês, e a gente conseguiu algumas semanas antes já começar uma boa base de trabalho de fortalecimento, o que no aspecto geral de reabilitação é muito bom, né? Porque dá para a gente um tempo maior dentro desse processo. Não só isso, né, mas também encurtando talvez lá na frente esse processo de retorno dele, né, sem falar muito sobre prazo, até porque existe um tempo mínimo para isso, né, que são pelo menos 6 meses ali de reabilitação, 6 a 8, mas que a gente tem que criar, na verdade, todo esse processo de exercícios, de progressão, de carga, de controle, para que esse atleta lá na frente venha novamente a desempenhar. E o Vinha vem também dando um processo de recuperação bom para o procedimento cirúrgico que foi realizado. Já iniciou os trabalhos de fortalecimento também na academia, vem fazendo uns aeróbicos sem impacto, que a gente chama, né? Vem fazendo também trabalho na piscina. Ambos os atletas trabalham 2 períodos no clube, tem uma dedicação extensa dentro do processo de reabilitação. Como são processos longos de reabilitação, né? Essas lesões ligamentares, né? São processos longos de reabilitação, a gente gosta muito de mostrar para o atleta, né, semana a semana, quais são os objetivos, né, para aquela semana, para aquele mês, para que ele mesmo se motive em relação a isso, né, e não olhe só lá na frente, mas que semana a semana, mês a mês, ele entenda quais são os critérios que ele tem que ir evoluindo, né, e a progressão, e a gente vai junto ao atleta, parabenizando a cada vez que ele consegue alcançar uma nova etapa, né, isso é muito importante para a motivação do atleta também, entender o processo da recuperação dele. Então, tem sido bem satisfatório assim, no aspecto geral.
Em relação ao Everton, né, o Everton ele vem num processo de recuperação muito boa. É uma lesão também, uma lesão considerada grave, né, uma ruptura do tendão calcâneo. Eu costumo brincar que assim, a gente tem, dentro dessas etapas, momentos que a gente vê que o atleta está muito bem, mas que a gente tem que ser cauteloso. Então o atleta ele realiza todo o processo de recuperação dele também dentro do clube, né? Aqui a gente tem o cuidado de, nós somos 5 fisioterapeutas, né, uma equipe muito boa, fora de série, onde a confiança em cada um deles é total, então a gente divide os atletas por cada profissional, mas todos os dias a gente faz uma reunião para falar os objetivos do dia daquela sessão de trabalho, de treinamento ou de reabilitação, e também dentro do aspecto semanal, né? Como que a gente vai trabalhar e quais são os objetivos da semana para esse atleta. O Everton está respondendo muito bem, né? As progressões que estão sendo feitas de fortalecimento, de carga, né? De trabalhos específicos, né? Porque a gente vai trabalhando a reabilitação do tecido e levando isso para a especificidade do futebol, ou seja, começa isso de forma indoor, de forma mais controlada e começa a transferir isso para dentro do campo, né? Então, essas 2 etapas são muito importantes e o que a gente está vivenciando agora é exatamente isso, a gente já está com ele no campo, então ele já está terminando a etapa de transição com a fisioterapia, iniciando a transição provavelmente com a preparação física, né, ao longo das próximas semanas. Então, a ideia é que ele realmente chegue na pré-temporada, né, numa condição boa para já estar fazendo, teoricamente, parte ali com o elenco, né, talvez com alguns ajustes ou outros ali, mas que são necessários para todo atleta estar retornando de lesão, mas a expectativa é boa em relação a isso. O Arrascaeta, da mesma maneira, né, um atleta que um procedimento um pouco mais simples no aspecto de reabilitação, né, mas que também requer cuidados, né, a resposta dele aos estímulos que vêm sendo dados estão sendo muito boas, então ele está só com 2 semanas de reabilitação, é um processo para 4 a 6 semanas, então a gente acredita que o tempo que a gente tem com ele também vai ser o suficiente para ele chegar na pré-temporada bem junto com os demais atletas. Agora sim, partiu o treino. E a partir de agora, você acompanha aqui no canal da Litoral News a chegada do Flamengo para o seu último jogo fora de casa na temporada de 2024 aqui em Criciúma. Uma grande concentração de rubro-negros na espera da chegada do Mengão Malvadão. Flamengo que pousou numa cidade próxima aqui a Criciúma, um deslocamento de mais ou menos 1 hora. Neste momento chega aqui em Criciúma para a disputa do jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, quarta-feira, contra a equipe do Tigre Travoeiro. Torcedores do Mengão fazem a festa. Torcedores do Flamengo festejam com a chegada do Flamengo aqui em Criciúma para esse compromisso do Campeonato Brasileiro na última viagem do Mengão Malvadão nessa temporada de 2024. Sente o clima da galera! Torcedor do Flamengo faz a festa, os ônibus vão começando a fazer o seu deslocamento para que os jogadores possam começar a passar por aqui. Você vai acompanhar, estou contando com o seu like, estou contando com a sua inscrição aqui no canal líder de audiência no futebol em todo o Brasil. Você sabe, onde o Flamengo está, a Litoral News está presente atrás do rubro-negro carioca. 2 ônibus com muita movimentação da galera, olha só. A movimentação do torcedor rubro-negro, a movimentação do torcedor do Flamengo, ó, Gonçalo Plata, me dá sua camisa. A galera vai trazendo os seus cartazes, vai trazendo as camisas para autógrafo. E a nação rubro-negra, neste momento, chegando aqui no seu hotel, neste momento, entrando ao seu hotel. A equipe do Flamengo em 2 ônibus, já formada para esse jogo de hoje. A gente fica na guarda
da saída dos atletas do rubro-negro carioca, da saída dos atletas da equipe do Flamengo. Toda a movimentação ali pro pessoal da imprensa também, todos envolvidos dentro da organização dessa viagem da equipe do Flamengo. Como eu disse, a última viagem para essa temporada de 2024. Muitos desfalques, a equipe rubro-negra com muitos jogadores de fora desse compromisso. Hoje a lista foi ainda mais ampliada, mais 3 jogadores de fora, né? Ela já não vai contar com o De La Cruz, não conta com o Gerson, não vai ter também o Gabigol. O jogador está pendurado, por isso aquele receio de levar o 3º cartão amarelo, por isso o Gabi não foi relacionado para esse jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mais cedo, por problemas diferentes, Alexandro, Léo Pereira e também Agustin Rossi não estarão presentes também aqui, não estão aqui em Criciúma para essa partida contra a equipe do Tigre Cravoeiro, que ainda luta contra o rebaixamento. Então o Flamengo tem o objetivo de somar os seus pontos necessários até para fazer bonito, quem sabe, conquistar o 2º lugar do Campeonato Brasileiro da temporada de 2024. É a festa da nação, festa da torcida do Flamengo. A gente acompanha aqui no canal da Litoral News, vamos sentir o clima. Torcida pedindo a movimentação dos jogadores. Vamos ver se os jogadores virão? Parece que sim. Tá aí, os atletas rubro-negros vão começar a passar e a gente acompanha aqui no canal da Litoral News. Vão até os torcedores da equipe do Flamengo. Galera grita: Flamengo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Começa a pintar a delegação rubro-negra e você acompanha com a gente aqui no canal da Litoral News. Vamos acompanhar a chegada do Mengão Malvadão aqui em Criciúma para essa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô contando com o seu like, contando sempre com a sua inscrição. Flamengo que vai encerrar a sua temporada nesta semana. Amanhã, quarta-feira, enfrenta o Criciúma e depois, no domingo, Flamengo enfrenta o Vitória no estádio do Maracanã, no jogo que vai marcar, inclusive, a despedida de Gabriel Barbosa, o Gabigol, com o manto sagrado. Será o último jogo do ídolo rubro-negro com a camisa do Flamengo na próxima partida do domingo contra o Vitória no estádio do Maracanã. Todo o protocolo do staff da equipe do Flamengo, membros ali da comissão técnica, membros da assessoria de imprensa, membros de todos os departamentos do Flamengo vão descendo do ônibus, os jogadores entrando no hotel. Vamos ver se algum atleta virá falar com os torcedores, se algum atleta do Flamengo vai aparecer para falar com os torcedores do Flamengo, né? O torcedor aqui de Criciúma, que há muito tempo não vê o Flamengo, né? O Tigre Carvoeiro não joga na Série A há muito tempo, né? Então a última partida aqui foi em 2014. E a expectativa grande do torcedor do Flamengo tá lotando, ó. Olha só, o torcedor do Mengão tá lotando aqui a sua parte destinada, tem um gradeamento todo para separar os torcedores dos jogadores. Muita gente também aqui na parte interna do hotel que vai hospedar a delegação rubro-negra, vai hospedar a delegação do Flamengo. Mas a gente continua na expectativa para termos algum jogador, pelo menos, vindo falar com a torcida presente por aqui. A galera vai soltando a sua voz. Apenas membros da assessoria de imprensa passam por ali. O ônibus principal do Flamengo entrou para o estacionamento. O ônibus principal entrou lá para dentro, está no estacionamento, né, no subsolo do hotel. Vamos ver se teremos algum jogador vindo falar com essa enorme galera que está presente, né? Torcedor vem para cá, torcedor sai das suas atividades do dia para apoiar o Mengão Malvadão ali. Várias crianças também querendo ver a equipe do Flamengo. Olha o grito da galera, olha o grito. Dez anos sem o Flamengo vir aqui em Criciúma. E a galera quer ver os jogadores. Infelizmente, torcedores, né, a reclamação. Aí, ó, a reclamação da galera. Reclamação do torcedor. São 10 anos que o Flamengo não vem em Criciúma. E nenhum jogador até o momento, né? 6 minutos, já quase 7, que o Flamengo chegou aqui no hotel.
e nenhum jogador ainda apareceu para falar com os jogadores. A galera continua gritando o nome dos jogadores, continua gritando o nome do Flamengo, mas a movimentação rubro-negra toda acontecendo na parte interna do hotel. A gente vai até mostrar para você alguns torcedores que estão nesta parte interna, mas o Flamengo, né, não passou por aqui. Então, os próprios torcedores da parte interna não estão tendo acesso aos jogadores do Flamengo. Uma chegada fria, uma chegada onde o torcedor rubro-negro não pôde, até esse momento, ver a equipe do Flamengo. Esse é o grito. Esse é o grito. Flamengo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O torcedor que sai de casa, o torcedor que é apaixonado. Infelizmente, a resposta que esse torcedor recebe até o momento é a resposta dos jogadores que ficam resguardados, que não vêm falar com o torcedor. Sinceramente, se nenhum jogador tiver a coragem de vir falar com esses torcedores que estão presentes aqui na porta do hotel, um dos grandes absurdos que a gente vai ver nessa temporada. É a última viagem do Flamengo nesse ano de 2024. Não é possível que um jogador sequer não possa falar com os torcedores do Flamengo. O torcedor do Flamengo está aqui há mais de 1, 2 horas. Teve gente que chegou aqui muito cedo e nenhum jogador do Flamengo nem passou, né? Não tiveram nem oportunidade de ver o jogador passando. Não precisaria nem falar com o torcedor, mas pelo menos passar por perto do torcedor. Isso não aconteceu. Olha lá, a placa pro Davi Luiz. Tira uma foto comigo. Vamos torcer para que algum jogador do Flamengo venha falar. Mas na última viagem de 2024, uma bola fora até o momento da equipe do Flamengo. A gente segue aguardando a movimentação. Mais uma vez lembro, ó, o ônibus passou direto, foi lá pro subsolo, entrou no estacionamento e os jogadores não passaram pelo torcedor. Lá toda a movimentação, inclusive, da polícia aqui de Santa Catarina, conversando com membros do hotel que o Flamengo está hospedado. E o torcedor ficou sem o acesso, a torcida rubro-negra ficou sem o acesso aos seus jogadores nessa chegada do Mengão aqui em Santa Catarina. Vamos seguir acompanhando a movimentação da galera, repercutindo tudo aqui na chegada do Flamengo em Criciúma para essa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ninguém veio. Aí fazer a crítica do torcedor. Deve estar dando papo. Eu tô vendo se vejo de mim. Você que tá aí da trabalho de É o grito. É o grito. querendo não ver de perto, pelo menos um jogador. Do Flamengo fora de casa. A galera começa a protestar, hein? Protesto do torcedor, hein? Protesto do torcedor. Na bronca do torcedor do Flamengo. Torcedor na bronca protestando na porta do hotel. Que situação, hein, Flamengo? O torcedor não teve acesso aos jogadores e protesta nesse momento, pedindo respeito ao torcedor presente aqui na porta do hotel. Nenhum integrante do time, técnico Felipe Luiz também não passou por aqui, ninguém passou por aqui, são mais de 10 anos que a nação rubro-negra aqui de Criciúma não vê a equipe do Flamengo. Olha quantos torcedores estão presentes por aqui e não podem ter acesso aos jogadores do Flamengo porque a delegação passou direto e nesse momento já está presente nos quartos do hotel que serve como concentração para o Flamengo aqui em Criciúma. Estou contando com o seu like, estou contando com a sua inscrição. Amanhã, quarta-feira, uma super transmissão da partida Flamengo e Criciúma para você aqui no canal da Litoral News. Flamengo chegou,
mas a nação rubro-negra não teve acesso aos jogadores. O torcedor fica frustrado, o torcedor fez o seu protesto.